we're here. Oi, pessoal. Bom, eles já estão aqui, eu vou trazê-los. Já aceitei os dois. Olá, boa noite. Oiê, oi. O mais já chegou. Oiê. Boa noite. Boa noite. Ai, não consegui pin o comment aqui. Perdi meu comentário. Aqui, achei. Pin comment. Foi. Bom, então, como vocês estão aí? Graças a Deus, tudo bem. Graças a Deus, em paz. Ai, graças a Deus. Uma benção, também estou bem, graças a Deus. Juntos, né? Mais uma vez. Juntos, mais uma semana aqui. Pro dia 3 já, né? Mais uma obra que a gente vai chegando ao meio, né? Para um posterior término, graças a Deus. Bom, pessoal, então nós estamos aqui, né? Hoje mais um dia para o estudo do livro No Mundo Maior, essa obra maravilhosa, né? Que é obra do mês de abril, né? Mas que nós estamos terminando aqui ainda no mês de maio. Temos muitas coisas interessantes hoje, né, sobre as quais nós queremos falar, capítulos que têm conhecimentos muito sofisticados, já desde agora. Nós estamos no capítulo 11, né, e é a partir daqui que nós vamos seguir hoje. Antes de nós começarmos hoje, o irmão Cris vai fazer uma prece para a gente poder, né, já ir se concentrando, ficar mais calmo e poder aproveitar o estudo com mais, né, possibilidades. Então vamos lá. A todos os nossos irmãos das estrelas, nossos amigos celestiais, nosso eterno agradecimento por mais um dia, podermos estarmos juntos, estudando, aprendendo. Agradecer ao nosso Pai Maior, agradecer ao nosso Mestre Jesus, que possamos sempre ser mensageiros da sua paz, instrumento do seu amor, tanto no céu quanto na terra. Que possamos, por onde passar, espalhar sua luz, seu amor, em cada gesto, em cada palavra, em cada respiração. Que assim seja, que Deus nos abençoe sempre. Assim seja. Maravilha, graças a Deus. Bom, pessoal, então nós estamos no capítulo 11 do livro No Mundo Maior. Esse capítulo aqui é um capítulo muito interessante, ele é um capítulo muito rico em informação, realmente tem informações muito sofisticadas, né, que a gente até precisa, né, de uma atenção maior para não perder nada e para poder pegar o fio da meada e tentar, né, entender de uma forma mais substancial e robusta a quantidade de informação que André Luiz, né, e esse instrutor aqui vão trazer para a gente nesse capítulo. Ele é um capítulo que tem uma abordagem menos nesse contexto de história, como nós vemos em alguns capítulos, e até a gente vai ver no capítulo 12, né, que está um contexto ali, numa narrativa que traz a história de algum personagem. É um capítulo que traz realmente muitos conceitos e uma quantidade de conhecimento científico e da medicina muito grande, e aí entrando já nas questões espirituais e perispirituais. Então, o capítulo 11 é um capítulo muito interessante, e assim, quando a gente pensa que essa obra foi psicografada na década de 40, algumas coisas que são ditas aqui ficam ainda mais impressionantes aos nossos olhos. O capítulo 11 se chama, né, Sexo. Esse é o título do capítulo, Sexo. E aí, o contexto aqui em que André Luiz está inserido, ele está com Calderaro, numa reunião que é um grupo de estudos. Essa reunião acontece uma vez por semana, e aí eles vão ouvir um palestrante, e Calderaro fala para André, né, que é muito proveitoso que André Luiz estivesse com ele naquele dia, porque nesse dia, o grupo de estudo ali, eles teriam uma palestra sobre o sexo, a sexualidade, os desdobramentos de tudo isso, dessa vivência, né, principalmente que encarnados têm de uma forma
tão impensada, né, tão errônea. A gente vê aqui como a maioria dos encarnados leva, né, uma sexualidade que é muitas vezes prejudicial para a história infinita, né, do espírito, especialmente nesses momentos em que a falta de iluminação ela ainda se faz mais presente nas consciências. Então, como é um capítulo mais conceitual, eu acho que é importante a gente transcrever algumas coisas para a gente poder se localizar aqui e transmitir o conhecimento de uma forma mais fidedigna. Na página 153, logo no início, ele diz, né, fala para André Luiz que ele estima muito que André Luiz esteja ali, que é muito bom, né, para André Luiz que está começando a estudar as questões psiquiátricas, que ele ouvisse aquela palestra, né, sobre o sexo. Ele fala assim: uma vez, né, por que é importante ouvir isso? Uma vez que estudas nestes dias os enigmas da loucura, com tempo curto para a realização de experiências diretas, a palestra vem ao encontro de nossos desejos. Então, a primeira coisa aqui que o livro traz para a gente é essa questão da loucura, né? Como uma vivência da sexualidade desregrada, né, fora e assim, distante mesmo da espiritualidade, tem efeitos nocivos ao que nós vamos experimentar no além-túmulo e inclusive enquanto ainda estamos encarnados. E aí eles usam essa palavra, loucura. E aí, uma afirmação muito interessante que ele traz é essa aqui, na página 155. Inútil é supor que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio que entregam o corpo aos desregramentos passionais. A loucura em que se debatem não procede de simples modificações do cérebro, dimana da desassociação dos centros perispiríticos, o que exige longos períodos de reparação. A sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. Então, esse é um dos primeiros conceitos maravilhosos que eles trazem pra gente, né, que a sede do sexo é a alma. E que esses desregramentos, eles vão se dar em termos, né, como a gente consegue ver aqui, né, a todos os desdobramentos do sexo desregrado, apenas realmente em termos materiais. Tudo isso que está externo, né, que a gente consegue ver e se deparar aqui, inclusive a gente vai tocar um pouco na questão dos órgãos genitais, tudo isso é externo, mas todo, né, esse dissabor, todo esse descontentamento, toda essa ânsia, esse desregramento tem origem na alma, e é por isso que isso prossegue, né, no além-túmulo. A gente avança e na página 156 a gente tem assim: estimulada pela força criadora do sexo, a coletividade humana avança. Olha que afirmação importante, pessoal. Estimulada pela força criadora do sexo, a coletividade humana avança. Então a gente começa nesse capítulo, isso é muito importante porque André Luiz vai se sentir assim, ele vai falar isso pra gente mais pra frente. A gente começa a entender o sexo numa conceituação muito mais ampla, né, e não nessa tão restrita a dois parceiros ou mais parceiros que se encontrem, né, para algumas possibilidades materiais tão restritas aqui na Terra. Estimulada pela força criadora do sexo, a coletividade humana avança, vagarosamente embora, para o supremo alvo do divino amor. Da espontânea manifestação brutal dos sentidos menos elevados, a alma transita para gloriosa iniciação. Na 157, estas conclusões, contudo, não nos devem induzir a programas de santificação compulsória no mundo carnal. Isso é muito importante, gente. Olha a elevação desse conceito. Isso é muito legal, porque quando a gente escuta, né, os amigos Chico Xavier falando sobre ele tinha uma admissão muito profunda sobre a nossa condição material. E é muito bonito ver o Chico dizendo isso para os amigos, porque, né, um ser tão elevado, né, que a gente admira tanto, e que sabia reconhecer todo o peso da matéria que caía sobre as pessoas que estavam à sua volta. E é isso que a gente está vendo aqui. Vou ler de novo. Estas conclusões, contudo, não nos devem induzir a programas de santificação compulsória no mundo carnal. E a gente já viu na história como esse tipo de programa, né, de santificação compulsória resultou em crimes terríveis. Né? A gente tem exemplos aqui, eu não vou citar, né, religiões alheias, mas a gente sabe como isso teve problemas, né, ao longo da história. Nenhum homem conseguiria negar a fase da evolução em que se encontra. Olha que preciosidade isso, essa admissão do estágio em que nós estamos para conseguir evoluir e não tentar, né, ser uma coisa que nós não somos e nem, né, tentarmos nos colocar nessa posição de uma forma grosseira, compulsória, incisiva, porque isso vai dar errado.
E aí ele continua, nossa bandeira é, sobretudo, na 158, nossa bandeira é, sobretudo, a do entendimento fraternal. Trabalhemos para que a luz da compreensão se faça entre os nossos amigos encarnados, a fim de que as angústias afetivas não arrojem tantas vítimas à voragem da morte, intoxicadas de criminosas paixões. Devido à incompreensão sexual, incontáveis crimes campeiam na Terra, determinando estranhos e perigosos processos de loucura em toda parte. Então, a gente começa a ter essa admissão mais ampla do conceito dessa palavra, né, de sexualidade, e né, a gente começa a entender, né, que isso é uma questão espiritual e que os desdobramentos, né, do não entendimento e né, de uma vida desregrada nesses termos leva à loucura e a questões muito mais tristes e crimes e coisas muito ruins que aconteceram na humanidade aí ao longo da história. Porque é algo realmente que toca muitas pessoas, né, a vida de todo mundo. Na 159, haja mais amor ante os vales da demência, do instinto, e as derrocadas cederão lugar a experiências santificantes. Outra afirmação muito importante, que a gente já vai entrar numa reflexão filosófica muito bonita. Como salvar doentes da alma numa instituição de benemerência se o organismo social esmaga os enfermos com todo o peso de sua opinião e de sua autoridade? Olha isso, gente, que importante, porque esse livro é da década de 40. Então, do que eles estão falando aqui pra gente, né? Dessa falta de autoridade, dessa falta de reconhecer o lugar do outro, né, em termos sexuais. E hoje a gente está inserido num contexto de maior aceitação, né, de conseguir respeitar mais o direito e a vida das pessoas, mas a gente está falando aqui de um livro que foi psicografado na década de 40. E aí ele abre de uma forma expressa essa questão na página 160. Lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor. Quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento, não mais do que aparelhos de exteriorização. Erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. Olha que incrível. E a gente se lembra, né, que quando o Chico foi ao programa, né, Pinga Fogo, ele abriu de uma forma, né, muito corajosa e revolucionária para a sociedade inteira, né, a normalidade de todas as manifestações sexuais para além daquelas consideradas, né, convencionais. Então, um texto muito bonito e que rompe, né, com os paradigmas da época, uma coisa muito bonita de se ver. Na 161, a construção da felicidade real não depende do instinto satisfeito. Importa reconhecer que o intercâmbio de forças simpáticas, de fluidos combinados, de vibrações sintonizadas entre almas que se amam, paira acima de qualquer exteriorização tangível de afeto, sustentando obras imperecíveis de vida e de luz nas ilimitadas esferas do universo. Muito bonito, né? Essa admissão do amor acima de tudo numa época tão difícil como aquela. A gente pula agora para 162, para mais uma afirmação, antes de entrar num outro contexto aqui, um pouco mais científico dessa conversa. Na 162, notei que a preleção terminara em meio ao respeito geral. André Luiz fala que quando ele terminou essa palestra, esse instrutor que estava palestrando, que eles não nos dizem o nome aqui, todo mundo ficou muito impressionado com essas noções tão altas, né, do conceito dessa palavra e dos desdobramentos de tudo isso. E aí a palestra, ela entra num outro aspecto, né, que é esse aspecto das perguntas. Ele abre para que as pessoas que estavam ali, né, os espíritos estavam ali participando, eles falam que era cerca de 200 espíritos, para que eles façam perguntas. E aí tem uma pergunta muito longa, né, que a gente vai tentar resumir aqui, mas basicamente eles começam a perguntar assim: nos últimos tempos, na Terra, as psicologias, né, dos encarnados, todo esse conceito de psicologia, né, a gente tem a irmã Edna aqui que é graduada, né, todo esse arcabouço de conhecimento, em número considerável, esposaram os princípios freudianos como base de investigação dos distúrbios da alma. Basicamente essa pergunta é isso, gente. Ele pergunta aqui sobre esse arcabouço de conhecimento que nós temos na psicologia humana para investigar essas questões que parecem que antecedem a matéria, né, porque Freud ele começou, né, a dar esses passos para coisas que eram além da fisiologia e que tinham, né, o lugar, o cerne, né, nessa profundidade do que se entende como alma, ou do que se entende, né, como subconsciente, todas essas questões todas.
E aí ele responde, para a gente não se alongar aqui, porque a gente não pode ler o texto na íntegra, mas vale muito a pena, porque é uma questão longa, uma resposta muito longa, muito substancial que ele dá aqui para essa pessoa que faz a pergunta. Mas basicamente o que ele diz aqui, que a chave, né, de todos esses equilíbrios, de um entendimento disso de forma substancial e que possa ajudar as pessoas, está no estudo, né, e numa compreensão mais ampla da reencarnação. É isso que ele traz como resposta para essa pessoa, que quando nós entendermos, né, e começarmos a investigar a reencarnação como cerne, né, de todas essas mazelas que nós experimentamos, aí sim, né, nós vamos dar um salto e conseguir resolver a partir da causa e não só dos efeitos. Porque por mais que as pessoas se mediquem, né, e tentem, a partir da fisiologia externa, curar certas coisas e se sentir melhor, e é claro que isso é muito válido, porque todo mundo tem que procurar viver melhor, o médico, né, eles até colocam aqui, né, que o médico, né, o primeiro médico para nossas mazelas precisamos ser nós próprios, né, nós mesmos. Do contrário, nada melhor e a gente não consegue tratar a causa de tudo isso. É assim que termina esse capítulo. É um capítulo que tem informações muito substanciais, principalmente essa última pergunta, ela é muito profunda, ele tem um texto longo, tanto na pergunta quanto na resposta. Então, a gente mais uma vez, né, deixa aqui o conselho, né, forte de que todo mundo lê a obra, porque vale muito a pena. E aí a gente entra no capítulo 12, que aí já tem um contexto narrativo um pouco mais próximo daquilo que a gente está acostumado aqui. O capítulo 12 se chama Estranha Enfermidade. Aí o cenário já é outro, eles já não estão mais nesse centro de estudos, e o capítulo já começa mostrando pra gente que André Luiz e o Calderaro, eles estavam numa casa, né, que aparentemente era uma casa muito luxuosa. Fala que ela era decorada ali, né, com uma vibe meio árabe, que era uma casa realmente de pessoas ricas. Ele se depara, né, com um senhor muito magro, que está deitado numa cama. Ele vê, né, que tem uma senhora ali que está auxiliando ele e vê que esse senhor está muito doente. E ele estava, né, ali deitado, e aí a gente vê de cara que ele tem o nome de Fabrício. Esse é o nome desse senhor que estava enfermo. Falam ali, né, perguntam para ele se ele estava se sentindo melhor, se ele estava melhorando. E aí de cara a gente consegue perceber que ele não estava, né, conseguindo alcançar uma plena consciência e se estabilizar para poder reconhecer o que estava acontecendo ali em volta, e qual que era, né, esse problema no qual ele estava inserido. Ele tinha lapsos de melhora. E aí perguntam, né, eles começam a perguntar um para o outro o que estava acontecendo. André Luiz, né, olha para Calderaro e pede algumas explicações. E Calderaro explica, né, que é um caso de esquizofrenia. E aí a gente começa a entrar nas causas desse capítulo, dos motivos pelos quais ele atingiu, né, esse estado de consciência. É um capítulo que traz uma reflexão moral muito sofisticada, muito bonita, e também conhecimento sobre psiquiatria, essa psiquiatria espiritual. Eles trazem alguns conceitos e alguns nomes de teóricos aqui, mas o importante para a gente entender aqui, nesse primeiro momento, é a causa que levou. Esse Fabrício, ele tinha uma família, né, abastada, o pai dele tinha bastante dinheiro, e quando o pai dele faleceu, ele era o mais velho, né, ele tinha mais 3 irmãos. Quando o pai dele faleceu, o pai dele pediu para que ele tomasse conta, né, desses irmãos, estando à frente da herança, mas ele decidiu por outro caminho. Ele preferiu se colocar aí, né, na condição de um depositário infiel e queria aproveitar esse dinheiro de uma forma bastante egoísta. E aí o que aconteceu? Esses irmãos, a gente está falando aí de um período que é anterior à década de 40, né, gente? Então tudo era muito difícil. 2 irmãos morreram de tuberculose, porque trabalharam muito, né, naquela pobreza, né, tendo em vista que ele não deu nenhum dinheiro, não cuidou de nenhum deles. Inseridos naquela pobreza, eles morreram de tuberculose, porque eles ficaram muito fracos. O livro traz pra gente que eram pessoas que tinham que fazer trabalhos muito duros e muito desgastantes. Aí faleceram de tuberculose. E o terceiro irmão faleceu de anemia, né? O livro fala pra gente que não tinha acesso a uma alimentação equilibrada, que pudesse trazer, né, saúde para ele, e aí acabou falecendo de anemia. Ele, né, o livro traz para gente que ele buscou conforto enquanto ele podia, né, e para não pensar naquela situação, porque ele não sabia, né, ele se ausentou e não sabia qual era a situação desses irmãos, mas ele já tinha aí um início de culpa, porque ele pensava, meu pai deixou essa herança para mim, né, e eu não ajudei ninguém. Estou aproveitando aqui. Mas o livro fala pra gente que ele esquecia de tudo isso porque ele se entregou aos prazeres materiais. Não tinha muito dinheiro, né? Tava com as mulheres que queria estar.
E aí fazia viagens, aproveitava do dinheiro. E aí, por muitos anos, né, ele não sentiu essa culpa e não se dedicou a um olhar para esses irmãos. Mas aí tem uma parte interessante aqui da história que vale a pena eu transcrever. Olha isso. Tudo isso nosso desditoso amigo conseguiu fazer escapando à justiça terrena, né? Entretanto, não pôde eliminar dos escaninhos da consciência os resquícios do mal praticado. Os remanescentes do crime são guardados em sua organização mental como carvões em paisagem denegrida após incêndio devorador. E esses carvões convertem-se em brasas vivas sempre que excitados pelo sopro das recordações. Olha que coisa forte, olha o que é a culpa e a amplitude, né, de um crime. Todavia, o tempo cansou-lhe o aparelho fisiológico e consumiu-lhe a maioria das ilusões. Pouco a pouco, encontrou-se a si mesmo na viagem de volta ao próprio eu. Viu-se, porém, a sós com as lembranças de que não conseguira escoimar-se. Então a gente vê, né, vai passando o tempo, ele vai ficando mais fraco e aqueles prazeres já não servem mais, já não inflam mais, e aí ele precisou começar a ter esse primeiro contato com a consciência. O que ele faz? Quando ele começa, né, a gente imagina aqui que é quando ele começa a envelhecer e começa a retomar nessa consciência, ele vai procurar esses irmãos, né, porque ele queria reparar. Só que ele descobre que esses 3 irmãos já haviam falecido. E é aí que começa, né, o martírio principal. Aí que começa, aí que ele entra nesse lugar de o que eu faço? Não tem mais saída. Né? Sou culpado, não tem como reparar. E aí começa a ser consumido por essa culpa de uma forma que tortura muito mais. E aí tem uma parte muito importante que o livro traz para a gente aqui na 173. O espírito delinquente pode receber os mais variados gêneros de colaboração, mas será imperiosamente, né, o médico ele próprio, né, ou seja, aquele que cometeu o crime. A justiça divina exerce invariável ação, embora os homens não a identifiquem no mecanismo de suas relações ordinárias. Os criminosos podem por muito tempo escapar ao corretivo da organização judiciária do mundo. No entanto, mais cedo ou mais tarde, vaguearão perante os seus irmãos em humanidade, em baixo terreno espiritual, representado no quadro de aflições punitivas. A gente começa a ver, né, o desdobramento dessa culpa. Se o doente não oferecia perspectivas de melhora, né, o que eles estavam fazendo aí? André Luiz começa a se perguntar. Então, por que a gente está aqui se não tem mais o que fazer? Se o homem não vai se sentir melhor, porque ele pergunta, né, tem algum jeito de ajudar? Aí ele responde isso, não tem. Absolutamente curado, ele não vai ficar mais. E André Luiz começa a questionar ali, né, o que a gente está fazendo aqui então, se não tem mais jeito. E aí a gente entra num segundo momento dessa história que é muito bonito, porque a gente vê nessa parte da história que o bem realmente que a gente faz, mesmo que estejamos assim atolados em crimes, em culpa, esse bem ele vai surtir alguma coisa, como o Chico dizia, né, que o bem praticado é nosso advogado em toda parte, e é o que a gente vê aqui. Esse senhor chamado Fabrício, ele se casou com uma mulher que eles falam assim que eles descrevem ela. Ele se casou com uma criatura por todos os títulos credora do amparo celestial. E essa mulher quase sublime deu-lhe 3 filhos, aos quais ele se consagrou nobremente, preparando-os para elevado ministério social. Olha que bonito. Então ele se casou com uma mulher que era muito iluminada, que tinha bastante mérito, e a partir desse devotamento que ele teve com essa nova família, ele teve algum mérito para ser auxiliado. E aí o que eles falam? Ele explica, né, para André Luiz que eles estavam ali porque ele tinha esse mérito da morte digna. Ele poderia ser auxiliado nesse momento e, principalmente, esses familiares que estavam no contexto ali em volta dele, eles também mereciam, né, esse auxílio e não sofrer tanto com aquela doença. Por isso que ele não perdia, por mais que ele tivesse esses lapsos, ele não perdia totalmente a consciência. Ele sempre ficava ali numa forma um pouco estável. E aí, para não alongar muito aqui, esse capítulo é muito bonito. A gente vê aqui que ele tem um netinho, né, que ele chama de Fabricinho. E esse menino, né, é um menino que chega ali e ele, né, diz que ele estava com muita saudade. O menino entra no quarto, a esposa dele fica atrás da cortina só olhando os dois. O menino entra no quarto, se amam muito.
E aí ele pede para o neto orar por ele, né? E o neto faz uma oração, ele está sentindo muita culpa e ele queria ouvir alguma coisa, então ele pergunta para o neto: Fabricinho, você acha, né, que todo mundo é perdoado, que Deus perdoa todo mundo? Aí a criança, naquela inocência, fala: eu acho, vovô, eu acho que todo mundo é perdoado. Ele faz uma pergunta meio mais difícil, não, uma pergunta meio tricky. Pergunta para a criança: mas até alguém que traiu o próprio pai, que traiu a própria família, você acha, né, que essa pessoa teria perdão? A criança fica, né, aí fica mais pensativa, né, vendo o nível desse problema, dessa culpa, fica mais pensativa. Mas, né, para agradar o avô, fala: não, vovô, eu acho que tem sim perdão, que todo mundo vai receber perdão. E aí, né, ele pede para fazer oração, faz oração do Pai Nosso que nós vemos, né, ele se sente mais revigorado, e aí Calderaro olha para André Luiz e conta, né, que esse neto dele, Fabricinho, era a reencarnação do pai dele, que ele havia, né, traído nos interesses mais profundos, que era o de tomar conta da própria família. E é o pai que retorna, né, como neto, para auxiliar ali no afeto, né, naquela doçura. E aí, no final do capítulo, a gente tem uma explicação muito interessante, porque André Luiz pergunta como é, então, que ele vai pagar, que ele vai, né, expungir essa culpa, que ele vai se purificar. E aí ele explica, né, que ele vai sim passar bastante tempo nas zonas purgatoriais. E uma coisa muito interessante desse final desse capítulo aqui, que ele fala assim, que ele teria que correr muito para poder reencarnar, né, ter a bênção de reencarnar nessa família que provavelmente vai continuar se iluminando. E aí a reflexão bonita dessa parte é que não necessariamente, Calderaro explica para André Luiz que não necessariamente ele vai reencarnar com esses familiares. Se ele não evoluir, ele não iria. André Luiz fica um pouco pensativo, ele fala: mas ele vai ter sempre, né, o auxílio da humanidade toda, né, que nós nos vejamos, né, dessa forma, enquanto uma família universal. Sem auxílio, sem amparo, ele não vai ficar. André Luiz fica muito pensativo, né, com essas noções de culpa, justiça divina, e o capítulo termina assim com essas reflexões maravilhosas. Eu acho que eu passei aqui um pouquinho do que eu tinha planejado, mas deu para falar um pouco dos dois. Muito lindo. Maravilha, lindo. Muito linda essa história, realmente. Mas os capítulos são muito longos, é quase impossível a gente, né, não passar um pouco do tempo. Quer falar alguma coisa, Edna, antes de eu começar o próximo? Maravilha. Então vamos Você lá. quer? Não, realmente, né, o capítulo já fala por si, é uma grande lição, uma grande lição. Então vamos lá, capítulo 13, psicose afetiva. Esse capítulo é muito bonito mesmo. O capítulo começa com o Calderaro e o André indo atender uma irmã quase suicida. André descreve que ao chegar, né, numa residência muito confortável, muito humilde, e já ali no quarto, uma jovem mulher chorava muito, né, com um desespero descontrolado. André vê que a mente dela está em completo desequilíbrio, estendendo-se para todos os centros vitais do corpo físico dela. Calderaro, muito condolente com a situação, explica a André que ela é uma jovem mulher, o nome dela é Antonina, que por fuga de uma situação muito dolorosa tinha se preparado para tirar a própria vida. E aí o Calderaro coloca a mão, né, justamente começa a socorrer ela, colocando a mão sobre a fronte dela, e explica a André que Antonina era órfã de pai desde muito cedo, começou a trabalhar aos 8 anos de idade para sustentar a mãe e a irmãzinha, e com uma infância, né, e a juventude sacrificada, não pôde aproveitar justamente as alegrias, né, das fases de menina e de moça. Aos 20 anos de idade, ela perdeu a mãe, né, e abnegando-se das ideias femininas ali da juventude, se sacrificou para ajudar a irmã, que estava justamente nas vésperas de se casar. Depois que a irmã se casou, ela se afastou um pouco para cuidar da própria vida, mas descobriu logo depois do casamento que o marido da irmã era muito alcoólatra, né, e chegava em casa, né, sempre muito tarde, agredindo fisicamente e verbalmente, coisa que não fazia antes. Então Antonina, a serviço justamente, né, de uma renúncia ali, silenciosa, se sensibilizou e muda para a casa da irmã, justamente para ajudá-la, né, aliviando os pesares e auxiliando na criação dos sobrinhos dela. E nesse meio tempo, assim, Antonina conheceu Gustavo, um rapaz que ele estudava, então ele se esforçava muito para se manter nos estudos, né? E aí os dois começam a ter uma relação, né? Eles tinham a mesma idade, tinham sentimentos comuns, então comungavam de muito interesse.
Então se tornam companheiros um do outro, e estar com ele, né, ela mesma fala que dava, né, a Antonina a possibilidade de planos futuros, de ser mãe, de construir um lar, né, sua companhia, a companhia do Gustavo era um ânimo nas noites de solidão ali, naquele sacrifício que ela, né, vivia para ajudar a irmã, né, naquele ambiente, né, que o marido da irmã agredia muito eles, e justamente para aliviar os sobrinhos. Então Gustavo esteve com Antonina por 7 anos, isso o Calderaro ainda explicando para o André toda a história. E durante todos esses 7 anos, quando ele estudou, eles ficaram juntos, mas depois de formado, né, ele se forma como médico, e aí decide que Antonina não mais atendia fisicamente, né, como companheira ideal para a sua nova posição social. Então Gustavo casa-se, né, com uma moça muito rica, de prestígio social, né, desprezando o coração leal de Antonina, ali, que ficou por tanto tempo, né, junto a ele, né, nos momentos mais incertos, enquanto ele estudava. Ela vai e tenta conversar com Gustavo, mas foi recebida com muita frieza e foi muito humilhada e ficou sem reação completamente. E aí ela volta para casa, né, sem esperanças, querendo morrer, não importando como fosse, né, ela tirar a própria vida, conseguiu uma certa dose de veneno e pretendia tomar aquela dose de veneno naquela noite, por isso que eles estavam ali. E aí, depois de explicar ao André todo o contexto da história, o Calderaro pede já ao André que comece a examinar a Antonina, estendendo, enquanto ela começa justamente a receber o socorro de Calderaro. E o André descreve, né, com aquela visão dele que ele adquiriu lá nos Mensageiros, né, ele descreve que ao cair das lágrimas de Antonina, que ela estava em prantos mesmo, ele enxerga raios vermelhos disparados pela sua própria mente, embaralhada, atingindo todo o tórax dela e envolvendo e sufocando justamente o coração. André ouvia Antonina indagar mentalmente, né, se o que ela sentia, né, almejar, ou o que ela almejava fosse algum tipo de pecado, onde ela, né, ela se questionava a justiça dos céus, né, impedindo os sonhos dela de moça, de ter amor, de ter um lar, de ter filhos, sendo ela tão boa pessoa e dedicada aos outros, né? E aí ela se indagava ainda por que sofrer tanto, dedicando 7 anos esperando a realização, né, que agora não vai acontecer, né? Não podia ficar mais naquele mundo, ela preferia morrer do que enfrentar. Então, logo depois, ali, Calderaro já explica, né, que ele tinha instruções depois da meia-noite de colocá-la em sono profundo. E o Calderaro fala que ele tinha ordens superiores para colocar ela, né, ali em sono profundo. E ela ainda tenta resistir, ficar acordada, mas as explicações fluídicas de Calderaro eram muito fortes, então ela adormece profundamente. E o André começa a descrever que depois que passou ali da meia-noite, ela já começa a repousar, 2 entidades de muita luz chegam ali naquele ambiente. E aí o Calderaro, né, os cumprimenta e apresenta a André a Mariana, que tinha sido mãe de Antonina, e Márcio, um espírito muito iluminado, ligado a Antonina, né, desde muitos séculos. E aí a Mariana tira, né, justamente a Antonina do corpo em projeção astral, né, e aí quando ela vê a mãe dela, fica muito emocionada, né, e começa a pedir ajuda, dizendo: mãe, me ajuda, queria viver, mas ela não queria mais viver na Terra, né, reclamando daquela situação, né, que nada dava certo para ela, que ela estava exausta. E aí, nesse momento, o André descreve que Márcio, né, ela estava vendo só a mãe dela, mas ela não viu o Márcio, que o Márcio começa a ficar visível para ela. E quando o Márcio se torna visível, ela entra em choque completamente. Ela, né, até o André descreve que ela regala os olhos mesmo e cai de joelhos instintivamente, assim, instintivamente aos pés de Márcio. Ela se esforçava muito para lembrar quem realmente era Márcio. E o André também percebe, né, que ele fica vendo aquela situação e ele fica muito empolgado com o que ele está vendo. Então o André descreve que era nítido perceber a dificuldade da mente dela em lembrar, né, de Márcio com uma exatidão, assim. Ela contemplava Márcio com diferentes lágrimas, porque ela estava em prantos, mas o pranto dela começa a mudar assim que ela vê-lo, assim que ela começa a enxergar. Não era mais lágrimas de desespero, mas sim de lágrimas de muito afeto e muita ternura.
e tocada por aquele misterioso conforto que ela sentia assim, inexplicavelmente, porque ela estava em prantos e de repente ela tem, né, ela entra num ambiente de conforto ali e que conforta muito o seu coração. E Márcio já começa ali com a mão sempre na fronte, né, dela, como todos eles fazem. Márcio com a mão na fronte de Antonina indaga o porquê daquele desânimo, né, sendo que a prova redentora só estava começando. E se ela tinha esquecido que nós todos não somos órfãos perante ao Pai maior, acima de todo obstáculo paira a infinita bondade. Está recusando a estreita porta do nosso reencontro. Isso a gente, né, já viu que eles tinham uma ligação muito forte. Então, se ela fosse para aquele caminho de tirar a própria vida, eles não iam se encontrar. Então, ela estava preferindo uma porta mais larga. E aí Márcio percebe o esforço, né, que Antonina estava fazendo para justamente tentar lembrar dele, e aí pede para ela para não se esforçar, né, de tentar lembrar dele, pois um dia ela reconquistará o patrimônio da memória total. Por agora, contente com as dádivas limitadas. E aí Márcio vai explicando a Antonina que ele e a Mariana, sua mãe, sentiram de longe o perigo ali que estava acontecendo, né? E justamente estavam ali para ajudá-la como amigos da eternidade. Antonina tenta falar, mas os raios de luz ali emitidos por Márcio sufocava muito ela em prantos de emoção, então ela não conseguia emitir, ela só conseguia receber, né? Então ela ficava escutando aquelas palavras edificadoras, e aí ele dizendo, né, que ela não podia renegar a possibilidade de amar. Essa parte realmente é uma das grandes lições desse livro que o Márcio começa a dar a ela, dizendo justamente que a gente não pode renegar a possibilidade de amar, pois amar não pode excluir o sacrifício nem a dor. Não permita que a sombra de algumas horas esconda a luz de seus séculos. Saber perder alguns dias é saber ganhar na eternidade. Não podemos nos sentir sós, sendo que o Senhor nos concedeu o sublime lar do mundo inteiro. A humanidade é nossa família. Os filhos da dor, os filhos da miséria, os filhos da privação são os nossos filhos também. Nos pertencem. É da vontade superior que você encontre vantagens edificantes na solitude, na meditação e na renúncia. A morte não é porta da liberdade. As prisões nos seguem para onde formos. A eterna sabedoria nos dá o lugar onde precisamos e possamos ser mais úteis e felizes. O mundo não é propriedade nossa. Nós, filhos e filhas do Altíssimo, somos trazidos para cooperar nas obras que nos cercam. Nos pesam perante a universalidade dele, inalienáveis deveres de trabalho exercitando os preciosos recursos que nos concedeu a fim de alcançarmos um dia a perfeição da sabedoria e do amor. E você, Antonina, chora esperando encontrar em Gustavo algo da divina presença. As inquietações do sexo virou vulto na intimidade do seu santuário. Acha mesmo o sexo será a fonte exclusiva do amor? É o que a gente estava falando lá em cima. Será também vítima desse fatal engano? O amor é o sol divino que irradia por toda a magnitude da alma. Se não pode compartilhar esse momento com Gustavo, por que não dedicar a ele o puro amor fraternal de que eleva o coração? Não estamos impedidos de transformar aqueles que admiramos em irmãos. Como qualquer outro irmão, Gustavo também vestirá o traje do cansaço e da velhice, o desencanto da carne, se não encarar a morte antes. E aí André, eu tive que descrever essa parte um pouco, porque realmente são ensinamentos assim inigualáveis. André relata que nesse momento, justamente Antonina sorri em êxtase ali, olhando para o Márcio e em lágrimas, né? E aí ele encerra falando, porque ele vê ainda que ela tem uma ambição ali, né, de ser mãe, e aí ele vai falando que justamente, né, por que razão esperar filhos da carne, né, para dar o verdadeiro amor? Jesus não os teve. E, no entanto, todos nós sentimos tutelados de sua infinita abnegação e amor.
Márcio, então, diz a Antonina para mudar justamente essas disposições mentais que ela ainda estava cultivando ali, e ela compromete assim fazer e mudar em nome de Deus. E aí o André relata, né, que nesse instante Márcio intensifica justamente as emissões magnéticas ali, né, através da mão, através da fronte dela, enviando não só os fluidos para o perispírito, mas também o André vê que os fluidos vão para o corpo físico dela, justamente nas zonas do encéfalo, né, para justamente refazer essa psicose que ela estava nela, né, e ali do tórax, que é a região do coração, e justamente ali nos órgãos sexuais, que era onde o poder da nossa criação, que é justamente para ele edificar toda essa potencialidade de criação. E André explica que Márcio e Mariana levam a Antonina ali para dar uma volta, né? E aí eles voltam depois, né, no início ali da manhã, para voltar com ela assim, no corpo, né? E aí o calderário vai e começa a ajudar, né, esse processo dela voltar ali no corpo, emitindo justamente fluidos anestesiantes para que ela não recorde totalmente daquela experiência. E aí Calderaro explica ao André, o André começa a indagar ele, por que ela vai ter que esquecer disso tudo e tal. E aí o Calderaro justamente explica a ele que se ela recordasse de tudo, ela provavelmente enlouqueceria naquelas circunstâncias que ela se encontrava ainda, né? Mas que as intensas alegrias vividas estariam arquivadas em suas células e guardadas em seu coração como força renovadora desconhecida. Aí a Antonina, né, acorda de manhã bem revigorada, extremamente feliz, inexplicavelmente bem disposta mentalmente, renovada de todos e com novos interesses. E aí um dos sobrinhos, esse momento é muito bonito, porque um dos sobrinhos entra em seu quarto chamando, né, tia, vem ver a roseira nova que brotou, né, e aí ela vai com aquele sentimento dessa memória que estava dentro das células dela e do coração, ela responde, espera meu filho, eu já estou indo. Então ela já começa a mudar, então essa história termina assim, porque realmente é uma grande lição que Márcio nos passou, e realmente não tem como de ficar até emocionado com essa história assim. Realmente, esse livro é belíssimo, né? Eu acho que todos nós, a cada vez mais que a gente lê, cada capítulo, nós vamos compreender que eles são de grande valia, né? Para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para chamarmos atenção, servirmos de alerta em nossas vidas, porque não estamos aqui por acaso, meus irmãos. A qualquer momento pode acontecer algo diferente em nossas vidas e temos que estar preparados, né? São lições belíssimas. Nós ficamos aqui com o capítulo 14 e o capítulo 15. O 14 é medida salvadora e o 15 é apelo cristão, né? Então, vamos começar com a medida salvadora. E a André Luiz começa falando o seguinte, que eles haviam terminado um grande trabalho num ambiente muito elevado, santificado, um ambiente de preces. E assim que houve esse término desse trabalho, surgiu um amigo espiritual, acredito pelo relato, era um mentor espiritual, era um espírito muito amigo também do Calderaro, e voltou a ele e disse, olha, Calderaro, eu estou muito preocupado com o Antídio, que é o nome de um tutor dele, que ele tomava conta, que ele havia já antecedido por ele, já havia pedido ao Calderaro, porque o Calderaro já sabia qual era o caso dele. Então, era um cidadão de 45 anos, era casado, tinha 2 filhos. A esposa, como sempre, né? A gente observa que em cada capítulo, as esposas sempre são evoluídas, né? Por que será, né, gente? Vocês notaram? Porque eu percebo, né? A gente observa que não existe, né? A esposa é mais inferior, sempre as esposas são mais dedicadas, mais afetivas, mais espiritualizadas. Fale, querido. No Boa Nova, a gente tem, né, um ensinamento de que não fosse o sofrimento do coração das mulheres, o evangelho não teria subsistido, né? Então, aquele sofrimento, Maria Madalena vai lá até o túmulo, né, atrás do Cristo e traz a esperança de volta. Perfeito, gente. Tá vendo? É por isso que as mulheres, né, não são todas, logicamente, não vamos generalizar,
mas nós acreditamos que aqui, pelo menos nesses casos, ele também foi um felizardo, porque a esposa dele é uma pessoa assim de grande espiritualização e que contribui também para o problema da enfermidade dele. Ele tem uma enfermidade, é uma patologia psíquica, ele é um psicótico, ele tem uma dipomania, que é justamente uma doença, que são as pessoas que são bebarronas, que são alcoólatras. Então, essa é uma doença, é um traço realmente muito significativo de uma enfermidade. E ele foi atendido há uma quinzena atrás, pelo menos diz isso no capítulo, por Calderaro. Ele ficou curado. Ele estava com enfermidade horrível em alguns órgãos, principalmente na questão do duodeno, do estômago, fígado, por conta dessa enfermidade, né, dessa psicopatologia. E ele não, quando ficou curado, esqueceu e voltou a cair. Ele voltou a um estado deplorável e o irmão espiritual foi pedir socorro novamente ao Calderaro e sugerindo o que era que ele deveria fazer, se por favor que me auxiliasse, porque ele não levou em conta. E o Calderaro fala, mas ele foi atendido, ele estava bem, ele estava já num processo de loucura. E nós fizemos uma intervenção. Isso não poderia acontecer. Onde é que ele está agora? Ele disse, eu deixei no lugar, um local de um ambiente terrível, mas ele não está em casa. Ele disse, bom, eu já fiz algo assim positivo que eu deveria ter feito, não me arrependo, porque os espíritos evoluídos, eles fazem sem querer nada em troca. Isso é uma das características da evolução do espírito. Mas agora eu vou pensar o que é que a gente deve fazer. Porque o irmão, além dele ter essa patologia, ele tinha também uma obsessão, um grau já muito elevado, de vampirização. 4 espíritos, pelo menos, ele tinha uma simbiose, e esses espíritos, eles sugavam, eles vampirizavam o sistema nervoso central, o cérebro, e faziam com que ele tivesse assim, pesadelos. Essa simbiose era 100%, era uma coisa que eles pensavam, e o Antídio, ele sentia, havia essa simbiose muito forte por conta já de um grau de obsessão, de subjugação. Então, essa vampirização estava não só no sistema nervoso central, mas também nesses órgãos onde fica armazenado, porque um copo de cerveja, meus irmãos, um copo de uísque, uma taça de vinho, passa uma semana para metabolizar no fígado. Então, o que é que acontece? Eles ficam durante o processo, durante a semana, porque fica armazenado na corrente sanguínea, nas células, e armazena em determinados órgãos, eles ficam de passo a passo vampirizando. Vampiriza um, depois vampiriza outro. E faz com que o paciente, né, o doente, o enfermo, ele tenha assim, várias patologias, inclusive em delírios visuais, porque ele já estava com delírios, tanto é que ele sentia espectros do próprio desencarne desses espíritos. Ele sentia morcegos, ele sentia víboras, ele sabia que estava sendo vampirizado, né, porque ele estava visualizando esses bichos, esses insetos, cobras que apertavam ele no momento em que ele sentia essa fragilidade, quando ele estava desacoplado do corpo físico, porque quando você ingere um álcool, seja ele qual for, você tende a desacoplar o perispírito do corpo físico, que é justamente a alteração do estado de consciência. Quando nós vamos alterar o estado de consciência de um paciente, nós usamos várias técnicas. E nós sabemos que o ansiolítico, o barbitúrico, ele altera o estado de consciência. Por isso que as pessoas que tomam psicotrópicos, elas têm uma abertura muito grande no sistema nervoso central para ocorrer obsessões. Os espíritos, eles têm mais uma aproximação porque altera o estado da consciência. E o álcool é um dos grandes psicotrópicos que altera o estado da consciência, como também as substâncias psicoativas, como as drogas diversas, de maneira geral. Mas não é o caso aqui nós adentrarmos nesse estudo.
Mas vamos entrar no processo do alcoolismo, que ele ingerindo, quanto mais ele ingeria, mais ele havia uma visão, ele vivia mais do outro lado espiritual, do lado extrasensorial, dessa vida espiritual do que da vida material. Então, quando ele ingeria, ele brigava. Tem pessoas que nós atendemos que brigam com espíritos, brigam, são brigas mesmo severas, mas quem olha pensa que está louco e a tendência é levar para um psiquiatra, um médico nessa área, e para que o paciente seja internado. Mas a maioria tem uma origem espiritual. Então, é preciso nós estarmos atentos para saber em que desencadeia esse processo. Se iniciou com um processo de origem emocional, pessoal, ou se foi de uma origem espiritual, ou se é a junção das duas coisas. E isso é com o tempo, nós precisamos dar uma leitura nas obras de André Luiz, até mesmo você que trabalha no atendimento fraterno, que gosta de fazer a caridade, que ajuda um irmão, que trabalha num centro espírita ou em qualquer instituição de caridade, até mesmo para você falar com alguém que está assim, com essa aparência, não vamos dizer com essa patologia, porque é preciso só que um profissional que avalie, mas é preciso que você alerte essa pessoa para procurar profissionais que possam fazer a avaliação de uma forma fidedigna, para que não diga que é somente espiritual, ou também não avalie dizendo, não, isso não tem nada de espiritual, isso é de origem material. Então, é preciso nós observarmos, nos aprofundarmos. No caso do Antídio, tinha as duas origens. Como foi que desencadeou? Qual foi o início, o processo? Nós não sabemos, porque no capítulo não fala. Mas nós sabemos que, no caso dele, quando já começa a ver o espírito, que aumentou o espiritual dele, provavelmente, que pede ajuda a um amigo, já observa que ele é reincidente. Ele já houve um processo grave, o calderário ajudou, e ele volta novamente. Então, observe, ele tem uma fraqueza psíquica, ele tem uma patologia, mas ele também tem um processo de origem obsessiva. Então, é preciso tratar dos dois lados da moeda, para a coisa não agravar, porque ele fala, o calderário, que se não ajudar, ele pode vir ao óbito e ficar no hospício, terminar a vida dele num hospital psiquiátrico, originário também de um processo obsessivo. E aí, o que acontece? Ele fala que vai fazer uma outra tentativa, mas uma tentativa inversa, não mais de curar. Ele não tem nenhum sintomas, porque, logicamente, que o corpo perispiritual está lesado. Quanto mais você ingere psicotrópicos, mais você vai lesando os órgãos do corpo perispiritual. No entanto, ele havia tentado curar, né, aparentemente, o corpo físico, até mesmo para que ele tomasse uma posição de evitar, de reparar aquela situação que ele estava se matando. E aí ele disse, não, agora eu vou fazer um tratamento inverso, um tratamento de choque. Eu vou agora deixar a enfermidade surgir no corpo físico, ele vai ter uma neurose cardíaca. Gente, uma neurose cardíaca é uma neurose de ansiedade. Então, ele procurou tomar Valéria, que é uma medicação para ansiedade. Ele tomou uma série de medicações antitóxicas, mas não adiantou, porque o calderário estava ali ajudando para que ele retomasse a sua vida de origem espiritual. Com certeza, era um irmão que tinha na sua casa um ambiente mais espiritualizado por conta da família, da esposa, etc. Mas ele se enveredou. Ele esqueceu de Deus, ele esqueceu da espiritualidade, ele esqueceu da sua própria espiritualização. Então, com a enfermidade, ele na cama, ele ali, com o óbito na cama, né, aparentemente aquele óbito da enfermidade, a pessoa encarnada ainda, né, no estado de enfermo, mas ali sentindo que ali ele estava doente, com medo de morrer, e aí naquele processo é um tratamento de choque, é uma pedagogia da dor, porque quando a pedagogia do amor não vai, tem que vir a pedagogia da dor, isso é de origem da sabedoria espiritual divina, porque nós sabemos que do mesmo modo que o Evangelho nos ensina o caminho do bem, tá certo? Mas também deixa o livre-arbítrio para nós escolhermos se nós queremos continuar no caminho do bem
ou se você vai fazer um outro trajeto. Então, o que acontece, gente? Ele foi encontrado num ambiente de dança, né? Numa noite, que ele gostava das noites, e nesse local entraram os espíritos, o Calderaro foi, o André Luiz também, com esse amigo espiritual, e ao chegar nesse ambiente, ele vislumbrou uma casa muito bonita, aparentemente, né? Com janelas abertas, né? Bonitas, a luminária bem acesa, mas com adornos chamativos, e os pares em danças, mas todos sendo influenciados por pensamentos, por irmãos que também estavam no mesmo diapasão dessa enfermidade ou dessas enfermidades. No caso, esses irmãos que estavam ali dançando, eles estavam sendo dirigidos por esses espíritos e estavam com trejeitos, ele ainda diz, formas de danças terríveis, com gestos obscenos, danças terríveis, e a vibração. Ele tomou um choque, o André Luiz, pela vibração emanada pelos próprios pensamentos dos encarnados e dos desencarnados. Ao adentrarem mais, vislumbrou a presença do nosso irmão Antídio, que estava ali, naquele local, sentado, bebendo, pedia cada vez mais. E a intensificação da esquizofrenia, né, da patologia espiritual e a patologia orgânica, que é chamada de dipomania, essa dipomania nos oferece, a pessoa que tem esse traço, a vislumbrar bichos, vislumbrar cenas diferenciadas. São delírios visuais que a pessoa tem, e aí, no caso, o caso deles eram delírios também originários pela obsessão, originários pelas obsessões dos espíritos, pela simbiose, induzia na mente do rapaz, e ele ficava com medo, pavor, me ajude, socorro, me acuda, eu não estou aguentando, e apontava para a parede. As pessoas que estavam ao redor não davam nenhuma importância, tinha até dois conhecidos, diziam assim, é o nosso Antídio que já voltou, ele é assim mesmo, ele fica vendo, depois que ele bebe, ele tem essas visões, e não deu importância ao ponto dele ter um problema na área cardíaca, foi socorrido pelo Calderário, e aí, logo em seguida, as pessoas que estavam ao redor solicitaram ambulância, ele foi levado por uma maca para um hospital. Os espíritos também foram com ele, e ali fizeram um processo de uma transfusão fluídica, um passe magnético, até mesmo para ele não desencarnar naquele momento, e sustentar a sua estrutura orgânica de fluidos vitais, porque ele ainda tinha muito que ainda caminhar aqui na Terra. Ele não havia chegado o momento, porque senão ia ser um suicida indireto, porque nós sabemos que existe a questão do suicida direto, que você busca mesmo no momento o término da sua própria vida por espontânea vontade, mas aqueles também direto que sabe que a medicação que você toma faz mal, o alimento faz mal, que é a coisa que você está continuamente usufruindo, aquilo ali está lhe trazendo mal-estar, a relação emocional que você está tendo está lhe prejudicando, e você insiste, persiste, trazendo mal a você, e você chegando até a adiantar esse processo do desencarne. E era isso que eles estavam fazendo, mas pela misericórdia do alto, pela ajuda também dos familiares, com certeza, da esposa, dos filhos que o amavam, e também pelo amigo espiritual que ali antecedia e pedia ao Calderário para ali ajudar. Ele foi auxiliado nesse processo de estar com enfermidade naquele momento, passar um período de uns 4 meses para que ele refletisse, para que ele retomasse, voltasse no seu pensamento a sua vida espiritualizada e viesse a ter gradativamente um processo de recuperação. E aí, o André Luiz pergunta o que é que se faz agora? Agora é aguardar. Precisamos de analisar cada um a sua própria vida, o que é que nós fazemos do nosso livre-arbítrio, o que é que fazemos das nossas vidas, e entregar a Deus, porque as leis divinas que estão instaladas na nossa consciência dependem de nós. Nós é que vamos escolher o caminho do bem, não é? O caminho de você
manter a sua vigilância com relação à sua vida, do que você faz com a sua própria vida, com seu próprio corpo, não é? Com a sua própria, o seu livre-arbítrio aí, é todos os dias o que você pensa, o que você fala, o que você gesticula, quais são as suas atitudes, o que você conversa, quais são as pessoas com que você escolhe para conviver. E aí você vai verificando do mesmo jeito que você usa aquele instrumento que Deus lhe deu para a sua evolução, esse mesmo instrumento vai ser também para a sua decaída. Então, termina dessa forma esse capítulo muito bem estruturado para cada um de nós refletirmos quais são os nossos vícios, porque atualmente nós sabemos que tem vários vícios, inclusive da internet, o vício de você ficar o tempo todo, né, na internet, entendeu? É preciso que você busque um tempo, né? Você procure uma disciplina, o que você faz nas redes sociais, no que você faz virtualmente, porque agora é virtual, muito mais do que você está mais virtual do que não virtual. Então, tem que estar vigilante bastante, porque você pode estar num processo de início de um vício, de uma obsessão, e para você voltar, quanto mais você se distancia da sua sublimação, da sua evolução, mais difícil fica o retorno. Mas como os meninos falaram aí, né, nossos irmãos queridos, nos outros capítulos, nada é impossível. Tudo basta nós nos arrependermos fervorosamente, que a espiritualidade amiga, em nome de Deus, nos dá sempre a oportunidade de nós repararmos os nossos erros e retomar a nossa caminhada. Esse é o capítulo 14. Vamos agora para o capítulo 15, que é o apelo cristão. O apelo cristão, gente, é um outro lado, né? Uma outra história. Porque ele já estava, o André Luiz já estava no final, no término dos estudos com o nosso Caldeirário, que até eu já estou ficando com saudade, né? Já está no final, gente. Vocês estão ficando, né? Porque ele é muito evoluído. O Caldeirário, ele tem uma instrução maravilhosa, ele tem um conhecimento, né, muito, muito grande. E ele disse, o André Luiz, olha, eu já estava no final, né, do nosso estudo com o nosso companheiro, e já era véspera, porque eles iam conhecer a caverna do sofrimento, era um outro ambiente. E nesse dia, chega realmente aí entra novamente uma proposta do nosso Caldeirário, convidando-o para que assista, ouvir as palavras maravilhosas de um outro instrutor que nós já conhecemos, que é o Eusébio. Esse Eusébio é um instrutor maravilhoso, que eu acho que quem acompanha as lives já deve estar sabendo, né, que esse instrutor ele foi fazer uma palestra, falar para uns espíritos encarnados que, quando desdobrados, no processo de desdobramento, no processo do sono, eles vão receberem essas palestras. Quem são esses irmãos, meus irmãos? Eles são católicos romanos, protestantes de igrejas, mas que eles ainda estão no processo de organização da sua religião, né? de formação religiosa. E ainda eles estão maleáveis para receber algumas ajudas, porque nunca é tarde para nós sermos ajudados, para sermos alertados na nossa conduta, não é isso, gente? Então, ele vai até lá, né? Eles seguem com o nosso irmão, que vai fazer a palestra, o Eusébio, e ao chegar lá, ele comenta ao André Luiz, o Caldeirário, que a proteção divina independe, não existe preconceito, independe de religião, independe de qualquer coisa. Então, eles estão ali para ajudar aqueles que estão de coração aberto. E fala também que a fé tem que ser inabalável, que quanto mais a pessoa é rude no conhecimento da religiosidade, no princípio da religiosidade, da espiritualização, mais há um combate inferior, mas os espíritos estão interferindo para não deixar você se espiritualizar. Ele fala bastante isso. Fala que muitos irmãos são rebeldes e que a obra ela é imensa para nós nos edificarmos e que é necessário, muitas vezes, nós estarmos atentos para isso e que esses irmãos, eles
quando recebem, no momento em que ele vai começando a ouvir as palavras de Eusébio, que era uma noite linda, e aí ele comenta, só vocês lendo, na noite, um luar belíssimo, e aí eles dizem que eles ficaram tão encantados que eles se ajoelham. Veja o hábito ainda do costume, né, religioso. Se ajoelham no ato de reverência, no ato de amor, e fica encantado com as palavras de Eusébio. E Eusébio, ele fala justamente sobre a questão de que os cristãos, naquela época, eles não retribuíam o mal com o mal, mas com o bem, retribuía sempre o amor, né, com o ódio, em lugar do ódio, o amor, que renunciavam, que eles se sacrificavam em nome de Deus, em nome de Jesus, e que ajudava as pessoas que jamais lutavam. Não, a sua batalha era a batalha de renúncia, de amor. E aí lembra, né, que Jesus, naquela época, quando ele se aproximou de Maria Madalena, ele não fez nenhum interrogatório, ele não fez nenhuma verbalização eloquente, ele foi diretamente no coração de Maria Madalena e a convidou para ser uma discípula. Quando ele chegou também ao lado, próximo a Zaqueu, ele deu instruções maravilhosas, ele intensificou, ele edificou o Zaqueu para que ele continuasse construindo essa nova vida interior. Fala também que, quando isso tudo na palestra, fala da mulher samaritana, mostrando a ela que ela deixasse aquele poço velho e voltasse para uma nova fonte de água viva. E fala também de que ele acolhia os cegos, os aleijados, os estropiados, os coxos, e todos traziam não só para um templo fechado. O círculo não era fechado, porque o amor é universal. Como é que vocês querem? Aí eles falam. Como é que vocês querem implantar o amor com a divergência, com a luta, com a guerra, né, da animosidade, da competitividade? Porque Jesus, ele criou o amor universal. E quem dividiu as igrejas, as instituições religiosas, foram os homens, porque o princípio é o amor. Então fala muito lindo. Eles começaram a se emocionar, começaram a pensar em tudo aquilo, porque estavam com espíritos socorros, porque os amigos espirituais chegaram para auxiliá-los. Eram mais de 100 espíritos encarnados, e eles ali estavam sendo auxiliados até para serem tocados. E ele comenta também, meus irmãos, que esses espíritos que estão auxiliando já viveram esse processo. Eram pessoas que viveram religiosamente, mas que também caíram. Como nós, que conhecíamos, com certeza, não é, todo o Novo Testamento, todo o Velho Testamento, conhecíamos, já vivemos com várias encarnações dentro de religiões, mas a religião era só superficial, era só externa. E hoje o nosso chamado, ele diz, hoje o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão pregando simplesmente a luz do Cristo, a luz divina, o reino dos céus, mas não está incutindo no coração de cada um companheiro ali que estão presentes nas basílicas, nas igrejas. Ele conversa o verdadeiro sentido do amor, que é a união. Vamos fazer da igreja uma extensão do lar. Ele fala isso, belíssimo. Vamos fazer um doce lar dentro da instituição religiosa. Vamos trazer esse sentido verdadeiro do amor para todos os lugares que vocês começarem a pregar. Preguem com a sua vivência e não simplesmente com a eloquência verbal, porque o verbo só quem tem o direito é Deus. E aí ele fala, meus irmãos, é todo um capítulo que é justamente uma palestra belíssima. E aí, no final desse capítulo, que eu achei belíssimo, que Eusébio termina sensibilizando todos, e o cântico, eles cantam um hino belíssimo no final, porque brilha realmente o coração de cada um. As luzes que caem, né? Imagina vislumbrar a luz desse espírito de Eusébio. Imaginem vislumbrar a luz que cai no momento quando eles começam a cantar o hino de louvor, de agradecimento. E no final, o André Luiz percebe, meus irmãos, que eu achei muito interessante, porque eles querem conquistar, como diz aqui, o paraíso só com a força labial, e a gente não pode
conquistar os céus sem você conquistar primeiro a terra, né? As relações terrenas, saber lidar com todas as pessoas. Precisamos saber amar indistintamente, sem querer nada em troca. Isso é incondicional, sem preconceito, sem inveja, sem ciúme. Meus irmãos, como existe o ciúme nos movimentos religiosos, como as pessoas vivem com essa competitividade. E isso é muito ruim, não é? Vamos pensar nisso. Eu convido vocês a abrir esse capítulo, como todos os demais, mas esse 15, ele é muito favorável a cada um de nós, para nós não continuarmos muitas vezes cegos, pois não é a cegueira só física. A cegueira física, esse é o mínimo. Às vezes é até um presente, como o Calderaro falou. A enfermidade é um presente que Deus nos oferece para você ficar em alerta. Então, a cegueira que nós falamos aqui é a cegueira espiritual. E aí, ao término, todos se levantaram, cabisbaixo, chorando, alguns soluçando pela situação que foi tocada. Porque a salvação, como diz aqui, não é simplesmente uma ação só verbal. É uma ação intrínseca. É uma ação de transformação espiritual. É uma ação de mudança a cada dia, de alerta. Que Deus nos abençoe, que estas duas lições que ficaram acopladas para nós começarmos aqui a falar um pouco, que seja tocado nos corações da gente e cada um de nós possamos mergulhar, ter vontade, em vez de assistir algum comentário, né, que nos deixa abalado, alguma coisa, né, que nos traz nas redes televisivas, vamos aproveitar para nós abrirmos nosso campo mental, o nosso sistema nervoso central, que muitas vezes está sendo sendo influenciado, né, para nós nos afastarmos do caminho do bem. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Obrigada pela oportunidade. Maravilha! Que coisa mais linda. Esse capítulo 15 é realmente muito bonito, né? A gente fica emocionado lembrando do Cristo sempre. Pessoal, então antes da gente terminar, quero saber se vocês têm algumas considerações finais. Irmão Cris, quer falar alguma coisa? Nossa, só agradecer mesmo e levar esses ensinamentos, né, para o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Essa frase, né, igual tantas frases que a gente falou aqui, edificadoras, que possa iluminar sempre o nosso caminho. Eu não vou esquecer dessa frase tão cedo: não permita que a sombra de algumas horas esconda a luz de nossos séculos. Realmente é uma visão muito ampla, né, do quão grande a gente pode ser e o quão grande tem amor dentro de nós, e a gente tem que exercer esse amor. Irmã Edna, quer dizer alguma coisa antes de nós partir? Agradecer a Deus, não é? Agradecer por essa oportunidade de nós estarmos gradativamente nos esforçando para nos melhorarmos, porque somos espíritos muito endividados. E é um presente de Chico Xavier, é um presente de André Luiz, é um presente de toda a equipe espiritual, de benfeitores à frente, o nosso querido Chico Xavier, nos dando oportunidade, neste século agora, neste momento, nós revivermos essas obras magníficas que são tesouros para nossas almas, meus irmãos. Nos alertemos nisso. É verdade, é um tesouro. Pessoal, antes de nós terminarmos, né, queria fazer um comentário aqui sobre um versículo do Evangelho, né? A gente sempre faz muitas relações, né, de todas essas histórias que nós estudamos aqui com o Evangelho, e o dia de hoje, né, nós vimos muitos, né, irmãos aí, como a irmã Edna colocou, né, especialmente aqueles, né, nas encarnações masculinas, os homens, né, que caíram por essa ambição, né? A gente começou lá com o Fabrício e a gente continuou vendo isso, esse apego à matéria, esse olhar, né, que brilha tanto para as questões materiais da terra. Eu queria trazer aqui o que Jesus nos diz, né, em João, estou com a versão King James aqui, João, no capítulo 12, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25, aquele que ama a sua vida a perderá, entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo a preservará para a vida eterna. E
principalmente com o Fabrício, que a gente viu num ápice de ambição, né, tentando ganhar a vida terrena, né, e se esquecendo de todas as possibilidades espirituais e de que a verdadeira vida, né, é a vida espiritual, é essa eterna. A gente precisa, né, tomar esses postulados, e André Luiz traz para a gente isso de uma forma muito prática, tomar esses postulados evangélicos, refletir sobre eles, como a gente teve essa última palestra, né, de uma reflexão evangélica tão bonita, para realmente acreditar, né, quando nós estivermos na vida prática, que nós somos espíritos e que não adianta amar a vida terrena. E amar a vida terrena, isso colocando aqui em termos bastante claros, que isso significa, né, sobrepor, né, os valores materiais aos valores espirituais. Isso não compensa, e não compensa mesmo. Por isso que o melhor, a irmã Edna até trouxe, né, aqui no fim a questão da cegueira espiritual, né, em detrimento, né, da cegueira física, como a cegueira espiritual ela é pior, porque ela nos leva a abismos muito mais profundos que a cegueira física. Essa reflexão e esses capítulos de hoje nos trazem muito isso, essa reflexão que nós precisamos ter de que nós somos espíritos, e isso no dia a dia, né? Tá escovando o dente, tá dirigindo, lembrar que nós somos espíritos e que o que vale é essa vida maior, né? Entregar as nossas vidas para Jesus e amar essa vida em detrimento das nossas possibilidades, que são tão poucas, né, aqui na matéria. Hoje, quem vai terminar fazendo a prece é a irmã Edna, e ela vai trazer uma situação aqui para nós nos unirmos realmente e tentarmos ajudar com a nossa atitude mental, enviando os nossos fluidos, porque a boa intenção ela cura e a oração tem muito, muito poder. Passo para a irmã Edna mais uma vez. Obrigada, meu filho. Senhor Jesus, são pequenas palavras neste momento, mas de grandiosidade, saindo dos nossos corações. Queremos te pedir, Senhor, para os nossos irmãos que estão sofrendo aqui na nossa região, aqui ao lado, próximo ao nosso bairro, na região do Nordeste, aqui em Recife, na cidade de Recife, Pernambuco. Estão ali próximo a uma beira de um rio, são palafitas, irmãos que moram nessas palafitas e que foram incendiadas as casas, que muitos estão neste momento desabrigados, muitos desencarnaram, muitos caíram nas águas dos rios e são terríveis. Nós não sabemos o que houve, vamos orar por eles, Senhor. Os tempos são chegados, como nosso irmão Geraldinho nos fala, sempre nas suas lindas palestras que nós amamos, nas suas lindas lives, que vai haver muitos desencarnes coletivos, vai haver ainda muitas catástrofes, muitas tragédias, e que possamos estar contritos com Deus, para que assim, onde nós estivermos, estarmos em pensamento elevado ao alto, para ajudar os nossos irmãos que estão sempre, Senhor, precisando das nossas orações. Principalmente essa comunidade carente que reside ali nessas palafitas, que foram incendiados, como muitos de nós vimos nos jornais nacional ou internacional, que possamos orar por eles também. Que Deus nos abençoe. E passamos a palavra ao nosso querido João, para que ele possa finalizar na tua santa paz. Assim seja. Amém. Bom, pessoal, então feita a prece de hoje, né, a gente envia as nossas orações para os nossos irmãos que estão sofrendo tanto. Lembrando, né, como sempre, que estaremos aqui na semana que vem, né, ainda semana que vem nós faremos novamente na sexta. Os estudos eles ficam todos gravados aqui, né, e estão, né, posteriormente sendo repostados no canal do YouTube do Saber Espiritismo, para quem acha o YouTube uma plataforma mais confortável. Muito grato pelos meus dois amigos que sempre me ensinam tanto aqui, né, nesses estudos, nessa oração, né, João? Obrigada. É muito importante. Imagina, a gente que te agradece, né, da irmã Edna ter trazido nessa situação que demanda realmente a nossa atenção, porque a gente pode colaborar, a oração tem muito poder, o nosso pensamento tem força, né? A gente já falou disso aqui várias vezes, então é uma ajuda realmente substancial quando a gente para orar pelos nossos irmãos e irmãs que estão em sofrimento. Então vamos reiterar, né, essa oração, pessoal. Agradeço mais uma vez aos meus dois amigos, agradeço a todo mundo que ficou aqui conosco
até agora. E, né, um bom final de semana, Dia das Mães. A gente tem uma mãe aqui conosco, né, irmã Edna? Feliz Dia das Mães aí para todo mundo que está aqui, para a irmã Edna. Obrigada, gente. Obrigada. E semana que vem... Obrigada, João, por tudo. Imagina. E semana que vem, nós... É o estudo, né? O estudo é uma benção mesmo, pessoal. É o presente que Deus me dá e vocês estão me dando. E você retribui de volta, com tantos ensinamentos, né? Então, pessoal, então a gente se vê semana que vem, tá, pessoal? Grande abraço, gratidão para todo mundo. Boa semana.